5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12 horas e 3 minutos. Confirmado em João Pessoa, são 12 e 3. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, o dia é 31 de agosto, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Bancada Federal da Paraíba em Brasília se reúne com o governador João Azevedo para discutir investimentos no estado e a redução de vagas na Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Em reunião com ministra da Ciência e Tecnologia, governador João Azevedo garante apoio federal para a implantação do radiotelescópio Bingo no município de Aguiar, sertão da Paraíba. Na Câmara Municipal de João Pessoa, os vereadores aprovam um projeto que abre crédito para pagar piso da enfermagem na capital. Aleluia. E o presidente do Souza Esporte Clube, Aldeone Abrantes, diria que não uma raposa velha, mas um dinossauro velho, diz que o empresário prometeu carro e contrato no Japão ao tentar aliciar jogador do time do sertão paraibano. E um dado positivo em nosso estado. Paraíba ganha mais de 3,4 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de julho, segundo estudos do CAGED. E mais de 50 mil paraibanos recebem o quarto lote de restituição do imposto de renda nesta quinta-feira. Vai ter nego com dinheirinho cheio. Os bolsos vai estar nesse meio. Tá nesse meio, vai pagar a serva amanhã. Polícia Federal cumpre mandados contra a empresa que vendia seguros falsos na Paraíba. E em Brasília, a Polícia Federal interroga Jair e Michele Bolsonaro e outras 6 pessoas para apurar o esquema de venda ilegal de joias recebidas pelo governo brasileiro.
E na entrevista F5 de hoje, iremos receber o advogado, escritor e psicólogo Deusimar Guedes. Com ele, iremos falar sobre o debate em torno da votação do STF que propõe a descriminalização do porte de drogas, no caso a maconha, entre outros temas. E não saia de casa sem saber. Desemprego cai 7,9% no segundo trimestre deste ano. É o menor resultado para o período desde 2014, aponta o IBGE. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto e Ricardo Martins. A produção é com ela, Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. E a sonoplastia fica por conta e a edição de imagem também por conta da nossa querida Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Caruá FM a 90.1. Já na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87,9. Em São Vicente do Seridó, pela rádio São Vicente 104,9 FM. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM, Angelina, Cidade de Souza 102.3 FM. Você confere também o F5 pelas nossas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Agora, se você preferir, você pode nos acompanhar também na rede F5 nas redes sociais. No Facebook, No YouTube, Instagram, e no X, o antigo Twitter. é só você procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo Do respeito, e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social, Rádio Pop FM. conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Augusto. São exatamente, Petrônio Torre, 12 horas e 10 minutos. Boa tarde, Isabela Vilante. Boa tarde, Fábio Augusto. Boa tarde, Pepinha. Boa tarde aos popianos, às popianas que nos ouvem, que nos assistem. Dia promete ser quente, principalmente lá em Brasília. Lá o bicho tá pegando. Lá o bambu tá gemendo. Lá a giripoca tá piando. Lá, como diz o menino, tá relampaguejando. Eu não acredito numa coisa dessa. Pois é, minha gente, a coisa tá ficando feia. O capitão Bolsonaro e a primeira-dama, ou melhor, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de Weingarten e Marcelo Câmara, ficarão sem dar um pio sobre a venda das joias do Rolex, que, segundo a Polícia Federal, faz parte do acervo do povo brasileiro, o acervo de joias, o acervo de presentes doados à nação e não às pessoas físicas de presidentes e primeiras damas.
As defesas, Fábio Augusto, de Jair Bolsonaro e de Michele, o advogado Van Garten, é isso o nome? A pronúncia é essa? Van Garten. Van Garten. Parece o nome daquele aquele ator que fazia Wolverine. Pois bem, o Fábio Van Garten, e também que faz a defesa do militar Marcelo Câmara, informaram em notas hoje que ficarão em silêncio em depoimento sobre os presentes oficiais. Os 4 fazem parte da lista de 8 citados no inquérito das joias que seriam ouvidos de forma simultânea pela Polícia Federal hoje, em Brasília e também em São Paulo. Os depoimentos estavam marcados para as 11 da matina. E, segundo apurou a Globo News, terminaram em menos de 1 hora. E depois que os depoentes informaram que nananina não, a minha boca não sai nem vento, deu-se por encerrado o depoimento dos 3. Nas 3 notas divulgadas, às 11h40, os advogados citam a mesma motivação. Um questionamento sobre o fato de o inquérito tramitar no STF e não na primeira instância da Justiça Federal. Os advogados se baseiam no fato de a PGR ter defendido que o caso tramitasse na 6ª Vara, onde havia uma apuração ligada às joias dadas pela Arábia Saudita e retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Assim, o peticionário destaca que está inteiramente à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais, desde que faça perante a autoridade com atribuição que tanto como faz e que tanto fez anteriormente neste mesmo procedimento, diz Eduardo Quintso, no documento de defesa do Marcelo Câmara, emitido à imprensa. Já Alexandre de Moraes definiu a investigação no STF. A questão do local de tramitação do inquérito, STF, a primeira instância, foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes no início do mês, no mesmo despacho que autorizou buscas ligadas à suposta negociação ilegal de joias. A investigação da PF, segundo Moraes, revelou fortes indícios de desvio de bens do valor patrimonial entregue por autoridades estrangeiras ao presidente ou agentes públicos, no caso o Mauro Cid, a seu serviço e, posteriormente, ocultação de origem, localização e propriedade dos valores provenientes. Resumindo tudo que eu li, Fábio Augusto, resumo da ópera, na minha visão, Bolsonaro, Michele e demais envolvidos estão querendo ganhar tempo. Qual é a sua opinião, Fábio Augusto? Boa tarde, Petrônio. Boa tarde a você que nos acompanha de qualquer lugar deste estado, que nos acompanha, seja você está no seu carro, na sua casa, na sua televisão, que também você pode nos acompanhar pelo YouTube, é som e imagem YouTube também. Nós estamos falando direto aqui dos estúdios da 89,3 Rádio Pop FM aqui em João Pessoa. Petrônio, eu acho que essa questão envolvendo essa situação das joias, das joias recebidas pelo governo federal, o governo União, tem que ser melhor explicado, tem que ser melhor aberta para todos, para que a população, enfim, a gente possa conhecer se realmente houve ou não fraude nessas joias, se houve ou não realmente a intenção de surrupiar, de querer vender uma joia que era realmente da União, ou então que essa joia realmente pertence ao presidente de plantão, no caso, o Bolsonaro. Tem que ser explicado, tem que ser ouvido, e isso tem que ser aberto para toda a população, porque está causando um desgaste grande em toda a imagem do ex-presidente, certo? Ele agora, justamente conforme o Petrônio, todas as informações, preferiu silenciar nas oitivas, né? Na hora que ele poderia falar, preferiu se silenciar
não sei se é por estratégia da própria defesa ou não, ou então por não ter argumentos para explicar o porquê de tentar vender essas joias e depois recuperá-las novamente, porque só esse movimento feito por eles, pelo grupo, aquele grupo clã Bolsonaro ali, você já há de colocar uma pulga atrás da orelha. Se o negócio foi dado, já que eles têm essa garantia, foi dado a eles, ao presidente e à primeira-dama, por que então tentar recuperá-las novamente? Esse movimento feito por eles, meu caro Petrônio, deixa a entender, levantar aquela famosa pulguinha atrás da orelha que há boi nesse mato. Há boi nesse mato. Então, que a CPI possa, de uma certa forma, a Polícia Federal, o Ministério Público, não sei quem é que está ouvindo o presidente nesse exato momento, Petrônio, eles possam, enfim, ouvir e trazer à tona todo tipo de verdade que há nesse movimento. Mas também tem um outro evento vindo lá de Brasília também, que é a CPI dos atos golpistas, que está ouvindo neste exato momento o ex-ministro, o ex-ministro do responsável pelo GSE, o Gonçalves Dias, viu, Petrônio? Também é outro problema que está pegando os bolsonaristas e pode culminar nesse governo também, Petrônio. Porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem em declarações, deixou a entender que algumas imagens do dia 8 de janeiro foram perdidas. Foram perdidas. Imagens essas que podem ser usadas, segundo o ministro Flávio Dino, são imagens irrelevantes. Mas como é que ele vai ter essa certeza? Se as imagens foram perdidas, como é que ele tem a certeza que são imagens irrelevantes? Não vai acrescentar em nada nessa CPI. Isso precisa melhor ser explicado também, certo? Também, ou seja, o ex-ministro Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, está sendo ouvido nesse certo momento e espero que daqui até as 14 horas nós possamos trazer mais detalhes lá de Brasília para a gente entender a que passo está esses debates envolvendo também, meu caro Petrônio, essa CPI dos atos golpistas. São 12 horas e 20 minutos agora em João Pessoa e na Paraíba. Petrônio, abraçar o nosso querido Geraldo Moreira, que está nos acompanhando direto lá. Um abraço, doutor Geraldo. Da Gevisa, sempre nos acompanhando aqui. Dizer, Petrônio, que hoje o prefeito da capital, Cícero Lucena, juntamente com toda a sua equipe de secretários e vereadores que fazem parte da sua base, reuniu uma caravana, Petrônio, e reuniu diversos jornalistas de vários veículos de comunicação diferentes para fazer um tour pela cidade. E a nossa reportagem esteve presente, esteve acompanhando, um tour para acompanhar principalmente obras de pavimentação que a Prefeitura de João Pessoa está realizando. Petrônio, só hoje, são 86 ruas que a Prefeitura Municipal de João Pessoa está entregando. São ruas pavimentadas, calçadas, com aquela calçada padrão, seja com sinalizações para pessoas que tenham algum tipo de deficiência poder andar e circular, que para os nossos idosos também. Tem muitas calçadas aí que são desniveladas, não é isso mesmo? Ou seja, isso prejudica até a locomoção de idosos também, aqueles verdadeiros batentes, um mais alto, outro mais baixo, e hoje estão sendo entregues 86 ruas pela Prefeitura de João Pessoa. Pavimentadas, você falar o quê? Calçadas ou asfaltadas? Umas calçadas, outras asfaltadas. A pavimentação inclui esses dois critérios. Calçamento... 89 ruas. 89? Sim. 86, 89, não sei. Eu sei que já passam de 200 ruas entregues nessa atual gestão. Com esse mesmo modelo. São calçadas concretadas em concreto armado, não são fáceis de quebrar, certo? São todas niveladas. Já com saneamento? Algumas sim, algumas ruas sim, outras ainda, porque o prefeito estava até explicando isso pra gente lá, o prefeito Cícero Lucena, dizendo que depende muito da liberação de algumas certidões ambientais para fazer a questão do saneamento, mas a prefeitura já vem fazendo as galerias, as que não
não estão conseguindo colocar todo o saneamento certinho, mas já estão deixando preparadas para receber o saneamento. Ou seja, não vai ser preciso fazer aquela... Se lá na frente vier fazer o saneamento, vai ser preciso quebrar ou não. A situação que irá pegar mais à frente vai ser uma coisa organizada, que é só fazer esse modelo que foi feito, por exemplo, as que não tiveram saneamento, futuramente, quando for colocar o saneamento, não vai ter que quebrar isso, a pavimentação. Não vai ter o quebra-quebra, é só as ligações das casas para as galerias. Interessante. Muito interessante. E a meta do prefeito, volto a repetir, foi uma caravana na qual nós estivemos... Quais bairros, Fábio? Petrônio, eu tenho aqui, eu vou trazer a lista de todos eles, mas todos os bairros estão sendo contemplados com essa ação da prefeitura, né? Deixa eu ver aqui a nossa querida Elis Monteiro, ela mandou toda... Eu tenho um amigo lá no jornal A União, Moraes, ele faz a revisão das matérias que serão publicadas. E ele estava tão feliz, rapaz, porque a rua dele foi calçada finalmente pela prefeitura de João Pessoa. Diz que há décadas esperava por esse calçamento, por essa pavimentação, e que agora, depois de mais de 40 anos, me parece que ele mora no Valentina, se não me falha a memória, finalmente a pavimentação chegou à sua rua. E parece bobagem, né, Fábio? Mas... as pessoas que moram, as pessoas que moram em ruas que não tem pavimentação, quando é na chuva, não tem como não fazer poça de água, lama, né? Lama. E quando é no verão intenso, é aquela poeira que quando passa um carro, os móveis de sua casa ficam todos empoeirados. Ou seja... só sabe o benefício de uma rua pavimentada, seja ela calçada ou asfaltada, quem tem, né? Quem passa a ter. Então, assim... E João Pessoa tem muito detalhe. João Pessoa tem uma história, né? Eu até perguntei, acho que foi a Rubens Falcão. Porque parece uma lenda, né? Não, calça agora. Você vai um vereador. Não, vereador, calça minha rua. Vai lá, não, mas a prefeitura já consta como calçada. Eu queria saber como é que esse negócio já consta como calçada. Pois é, Petrônio. Aí, esse mesmo depoimento do amigo Moraes aí, uma senhora deu também, na qual a gente fez parte, né? Acompanhando, ela disse que há 28 anos morava na cidade, no José Américo, na parte do Colibris aqui. O prefeito asfaltou diversas ruas ali, ela dando esse depoimento que há 28 anos esperava esse tão sonhado calçamento chegar. E ela diz que fica mais feliz ainda com a padronização das calçadas. Muitas casas também não tinham calçada e aí vem aquele padrão correto, certinho, ou seja, para o cadeirante, para o deficiente visual. Coisa que nas gestões passadas só tinha na praia e nas principais vias de João Pessoa. Isso, Epitácio e Beira Rio. É verdade. E morreu o boi. E há quem diga também que aquela obra feita pelo ex-prefeito Luciano Cartacho, lá ali na Lagoa, de ajeitar, pavimentar toda a parte do calçado, uma obra bacana que deixa realmente, deu um novo visual para a Avenida Só Epitácio na Lagoa, né? Porque no centro não. Não, mas na Avenida Epitácio Pessoa, ele no Epitácio início foi feito. Uma parte, né? Uma parte. Mas não colocou acessibilidade. E é justamente isso que muitas pessoas que precisam dessa acessibilidade cobraram e não conseguiram. E também foi colocado, Fábio, acho que já na gestão aí do prefeito Cícero, um tipo de piso para quem é deficiente visual isso. Se orientar. Orientação. É aquelas pastilhazinhas que tem três linhas assim, são uma colocada uma atrás da outra, que ali para quem é deficiente visual, eles sabem para que direção onde ir, para que lado vai, se a calçada é acessível ou não para eles. Ou seja, tudo isso a Prefeitura de João Pessoa teve esse cuidado. O prefeito disse que com o orçamento, o dinheiro colocado para fazer essas ruas, Petrônio, a cada 3 ruas ele poderia fazer uma a mais
um a mais se ele fizesse igual a como fez na gestão passada. Não fizesse as calçadas padronizadas, não tivesse a qualidade do material usado. Ele disse que a cada 3 ruas ele poderia fazer uma terceira, certo? Mas ele tá... porque gasta muito para se fazer da forma como a Prefeitura de João Pessoa vem entregando não só a rua calçada, mas as calçadas também acessíveis a toda a população. Então, tem áudio do prefeito? Tem. Já quer colocar? Vamos já ouvir, quer ouvir? Vamos ouvir, aproveitar o embalo. Primeiramente, minha cara Isabela, é o vídeo maior aí do prefeito, enquanto certo? a Isabela não ajeita, Fábio, ontem o prefeito surpreendeu a todos, né? Surpreendeu a todos, mandou para a Câmara Municipal de João Pessoa uma solicitação pedindo que a Câmara autorize ele pagar 4 meses do piso nacional da enfermagem. Sabe, a melhor notícia do dia de ontem que a categoria podia receber foi essa. Eu soube que teve enfermeiro, auxiliar de enfermagem, parteiro, parteira, técnico de enfermagem, comemorando. É toda uma cadeia, né, Petrônio? Não é só os enfermeiros de fato, mas o técnico de enfermagem, não é essas outras pessoas, então, parteiros. É toda uma cadeia, ou seja, que vai ser beneficiada com esse reajuste, esse piso nacional. E já paga agora em setembro. Já vai pagar agora. E a Câmara me parece que já aprovou hoje. Já aprovou? Já aprovou. Ah, coisa boa. Então bacana, né? Bacana que já esse mês agora de hoje setembro... a Câmara está fazendo uma sessão itinerante, a primeira, né, de uma série de 5, lá no bairro dos Estados, no Colégio HBE. Vai reunindo as pessoas. É como se fosse o orçamento democrático da Câmara Municipal. A Câmara ouvindo a população de vários bairros, 13 de Maio, bairro dos Estados... bairro dos IPs, aqueles bairros próximos ao bairro dos Estados, ouvindo a população para levar os pleitos até a Prefeitura da capital. Ah, coisa boa, coisa boa. Mas vamos ouvir a fala do prefeito Cícero Lucena, que nós fizemos um vídeo, nós estávamos dentro da própria van com o prefeito, viu, Petrônio? Esse vídeo eu fiz com o meu celular, o prefeito Cícero Lucena conversando com a gente com exclusividade do F5 sobre esse dia de hoje, na qual o prefeito assinou, entregou, mostrando essas 86 ruas que estão sendo entregues, porque essa caravana vai rodar até as 4 horas da tarde de hoje, viu? Eu tive que voltar, muitos amigos jornalistas continuaram na caravana, mas como a gente teve que voltar para fazer o F5, eu tive que retornar aos nossos estudos. Mas vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena. Prefeito, dá para falar um pouco da importância desse dia, entrega de assinatura de várias obras por toda a capital? Olha, eu fico muito feliz porque isso aqui é uma amostra de como essa gestão está cuidando da cidade. Hoje tem uma concentração bem maior no aspecto de infraestrutura, de mobilidade urbana, de pavimentação de ruas, onde estamos entregando 83 ruas. Dessas, são 31 com paralelepípedo, mas com calçada padronizada. São 27 novas implantações em asfalto e 25 em recapeamento. São 86 ruas em 30 bairros da cidade de João Pessoa. Isso demonstra a capilaridade e a responsabilidade da Prefeitura em cuidar de toda João Pessoa. São 86 ruas em 30 bairros de João Pessoa. Ou seja, essas ruas estão sendo entregues, certo? Já totalmente entregues, totalmente realizadas já, certo? E perguntamos ao prefeito o número de ruas ao todo que a sua gestão já entregou, né, até o presente momento. Vamos ouvir o prefeito. 200 entregas e nós vamos passar de 1000 ruas, com algo que me deixa feliz. Isso aqui é um ato de gestão. Não foi um ato político, porque na campanha eu não prometi, mas Deus está me permitindo entregar mais de 1000 ruas à população de João Pessoa. De 1000 ruas. A meta dele, ele falou que ele vai tentar fazer de tudo, juntamente com a equipe dele, para entregar as 1.200 ruas. Mas até o presente momento são mais de 200 ruas entregues, com toda essa qualidade, esse padrão que a Prefeitura de João Pessoa vem entregando. E são 700 ruas, não, 700 não, são 500 e poucas ruas que estão, nesse exato momento, sendo feitas. Ou seja, ele disse que daqui para o final do ano, vai chegar a esse número de quase 800 ruas entregues.
E o ano que vem ele quer concluir essas 1.200 ruas. Então, Hoje, ele entregando 800 até o final desse ano, fica faltando 400 em 2024. Isso. A meta dele é essa. Ele disse que está traçando para essa meta. É rua, viu mesmo? São ruas. E hoje eu também participei da entrega de a última rua do bairro dos Estados, que faltava ser calçada. Um trechinho pequenininho, Petrônio, de 50 metros, que desde 2011 a população, os moradores daquela rua... 50 metros? 50 metros. 50 metros a prefeitura foi lá e fez. Desde 2011. 2011, quem era o prefeito? 2011 era Luciano Agra. Luciano Agra, pronto. Isso. Passou por Agra, passou por Cartacho, as duas gestões, 1 e 2. E agora Cícero fez essa obra aí. Então é isso, essa caravana segue. Deixa eu puxar aqui o trajeto dessa caravana. Olha só, começou com a primeira parada lá no Jardim Cidade Universitária, certo? Rua Paulino dos Santos. Segunda parada também no Jardim Cidade Universitária, Rua Luiz Germoglio. Terceira parada no Água Fria, Rua G de Andrade. A quarta parada, Cidade dos Colibris. Foram 3 ruas lá: José Cândido da Silva, Dulce Ferreira dos Santos e Constantino Pereira de Lima. Já no altiplano foi a Rua Edgar de Albuquerque Lindes. Essa é uma rua imensa, onde tem escolas, onde tem vários pontos comerciais. Essa rua tá foi totalmente asfaltada, não, pavimentada com calçamento. Depois a comitiva saiu para o bairro do Cristo Redentor, na rua João Cavalcante Albuquerque. Depois em Oitizeiro, Joselino dos Santos. No Alto do Mateus foram 4 ruas que estão sendo entregues hoje. Viu? Índio Araribóia, Rufino Gomes de Araújo, Eduardo B. de Vasconcelos e agricultor Valdemiro F. Maia. Já no bairro das Indústrias são mais 3 ruas: Rua Sabiá, Rua das Patativas e Rua das Indústrias. No Funcionário 3, 2 ruas: Rua Tani Cássio R. Estrela, Rua Professora Maria da Paz F. Cabral. No Grotão, Rua Nossa Senhora de Guadalupe, João Paulo II, Rua Enfermeiro Joaquim Padre de Souza, Ernesto Geisel, Rua José Maria Arruda, Paratibe, Rua IP Amarelo, Planalto da Boa Esperança, Rua Recife, Cuiá. 2 ruas, Eliette Dutra Pessoa e Rua Coronel Raimundo C. de Moraes. E, finalmente, ainda no Cuiá, a última rua será entregue já na tarde de hoje, Rua Olívio de Moraes Magalhães. Essas são as ruas que foram entregues. E nós conversamos também, vamos botar a fala do vice-prefeito, o vice-prefeito Léo Bezerra também, que também acompanhou essa comitiva e também destacou a importância desse dia, que segundo ele foi um dia importante para a nossa capital com a entrega dessas ruas. Vamos ouvir o vice-prefeito Léo Bezerra. Vice-prefeito Léo Bezerra, dia importante para a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em uma caravana mostrando as obras e assinatura de ordem de serviço que está sendo realizada na capital. Fabinho, só Deus sabe a felicidade de estar aqui hoje, acompanhando o prefeito, acompanhando toda a imprensa, essa parceria que nós temos com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, através do governador João Azevedo, podendo entregar hoje 83 ruas nessa cidade, 83 ruas pavimentadas, e não só pavimentadas, também com suas calçadas acessíveis, com piso tátil, entregues para toda a nossa população. Então fico muito feliz de fazer essa parceria com o governador e ter essa parceria com a Câmara Municipal, com a Assembleia Legislativa, todos aqueles que querem construir uma cidade cada vez melhor. Então é um dia de muita felicidade para nós, mais de 26 milhões de reais investidos só em pavimentação aqui na nossa capital. Aí, Pepa, 26 milhões investidos aí, só em pavimentação. Olha, Fábio, eu falei que foi aprovado hoje, mas na verdade a Câmara vai se reunir amanhã pela manhã em sessão extraordinária para votar o projeto de lei ordinário que abre suplementação na Câmara Municipal, aliás, na Câmara Municipal. Não, a Câmara autoriza, né? Mas quem abre... A abertura de suplementação. Isso. Na Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, o PLO, que é Projeto de Lei Ordinária 1645, de autoria da Prefeitura da Capital, autoriza a abertura de crédito especial na SMS, Secretaria Municipal de Saúde, e
também no Fundo Municipal de Saúde no valor de R$10.560.553, que é um crédito específico de fonte de recursos destinado à assistência financeira para complemento de pagamento do piso da enfermagem. Ou seja, amanhã É o dia dos enfermeiros aqui da capital. é um dia para ser comemorado. Se eu fosse presidente de sindicato, de conselho regional, da categoria, iria lotar a Câmara Municipal, as galerias para aplaudir, finalmente. É um aleluia aí, Bela, tem? Um aleluia. Vamos arretar aqui um aleluia. Aleluia! Demorou, mas saiu. E 4 meses, né? Não é só um mês que será pago. Maio, junho, julho e agosto. Em setembro, E setembro será recebido dentro de setembro, outubro dentro de outubro, novembro, e assim vai. Não para mais, engatilhou. Assim espero, né, governo federal? Esperamos, assim governo? Faz vela aí, enfermeiros. Eita, meu Deus. São 12h40. Deixa eu dar 39. 12h38. Deixa eu trazer uma boa notícia aqui, antes do nosso intervalo comercial. Alô, você do bairro do Geisel, a rede de postos que mais cresce no estado, tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul de João Pessoa. É o Opção Geisel, que parcelem até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção, o que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Agora sim, 12h40, vamos faturar? Em seguida a gente volta trazendo os ouvintes, trazendo mais informação. Tem gestor aqui no litoral da Paraíba, Fábio Augusto, sendo processado, abertura de inquérito contra gestor aqui do Litoral Sul. Eita. Ministério Público. Eu não quero acreditar. É pro lado de lá. Eu não quero acreditar, Petrônio. É pro lado da sua frente. É não. É nada, Petrônio. Ministério Público está acusando... Me segure. Mas não vou dizer o nome não. Segure, homem. Está acusando essa gestora... Eu não entendi direito, o quê? Essa gestora de improbidade administrativa. Maria. Gastou... Mas não sabe que tu tá por lá? Tá um paraíso lá? Só as praias que é um paraíso. Só as praias. A demissão também tá vindo por lá, viu? Depois do intervalo a gente traz. É mais um prefeito que tá entrando na mira do MP. E tem a confusão também envolvendo o Souza, viu? Aldeane Abrantes. Nosso repórter Ricardo Martins. O Caba prometeu uma BMW. Vixe, mano. E um contrato lá na terra do Tio Sam. Aliciando jogadores. No Japão. A terra do sol nascente. Tio Sam, Estados Unidos. Vamos faturar, Bela. Em seguida a gente volta. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. O Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Augusto. São exatamente 12 horas e 44 minutos, dona Isabela. Deixa eu trazer uma boa notícia aqui, mais uma. Olha, você que gosta daquela branquinha, amanhã é sexta-feira, então você tem que descobrir porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, transparente, aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal às ocasiões especiais ou em todas as ocasiões. Boa do Brejo é uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E tem mais, agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar 988-01-3717 ou então acessar o Instagram, o oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo é de Areia, a cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Isabela Vilante. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Agora são 12h45, Fábio Augusto. Vamos para as nossas interações com os nossos ouvintes, Petrônio. Só um minutinho, deixa eu trazer aqui uma informação que eu falei que ia trazer depois do intervalo comercial. Petrônio, tem certeza, Petrônio? Petrônio, tenha calma. Olhe direitinho, Petrônio. Data da Leia instauração. direitinho. Data da instauração. Leia direitinho, Petrônio. Dia 16 de agosto. Data do quê? Da instauração do inquérito. Não. O Ministério Público do Estado da Paraíba, por sua promotoria de justiça, no uso de suas constituições legais, considerando que o MP é uma instituição permanente, essencial em função jurisdicional do Estado, incumbe-se a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. Considerando que as funções institucionais do MP promovem inquérito civil e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outras de interesses difusos coletivos. Considerando, entre outras coisas, proteção do patrimônio público e social e promover ações necessárias de funções, considerando
que a administração pública é indeferecida com considerando ainda os incisos 12, estipulado que o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, tende a usar em próprio proveito bens, rendas, verbas, valores integrantes de acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º do diploma legal supracitado. Considerando ainda que estipula atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma de graduação prevista na lei, sem prejuízo de ação penal civil. Pois bem, resolve, com fundação na resolução CPJ 04/2013 e alterações promovidas na resolução CPJ 18/2018, instaurar um presente inquérito civil público com vistas a apurar possível ato de improbidade administrativa consistente em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, especificamente em relação à destinação desvio de valores empenhados para a realização de viagem internacional. Para tanto, determino que segue providenciar a publicação do Diário Oficial Eletrônico do MP no estado da portaria do inquérito civil, nos termos da resolução, a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, através do republica.buenosaires@itamaraty.gov.br e mais determinações legais. Sabe com quem é tudo isso, Fábio Augusto? Não, eu tô curioso para saber quem é. A prefeita da cidade de Conde. Carla Pimentel. Carla Pimentel. Para lembrar daquela viagem que a prefeita fez. Mas ela. E disseram que ela não fez? Fez, ela postou foto. Que o Tribunal de Contas disse que, assim, não tem problema e tal. Pois bem, o MP diz que a prefeita do Conde, Carla Pimentel, e a Procuradora-Geral do município, Patrícia Salles, receberam indevidamente, mediante empenho, o valor de R$4.000, datado de 23 de fevereiro de 2023, destinado à realização de uma suposta viagem de caráter internacional, cuja agenda não foi cumprida e se converteu em recreação e passeio. Meu Deus do céu. Isso aqui quem foi tá passear, dizendo, foi tomar vinho aqui lá. Quem está dizendo é o Ministério Público da Paraíba. Foi dançar tango. Eu estou só apenas lendo. Diz o Ministério Público que, tendo oportunizado a apresentação de esclarecimento acerca das denúncias formuladas junto a esta Promotoria de Justiça, as notícias não apresentaram e-mails, contatos oficiais e outros documentos que comprovassem a equiscência da Embaixada do Brasil na Argentina, que supostamente intermediaria reuniões no país vizinho em prol da edilidade do Conde, ou mesmo comunicado de cancelamento da agenda outrora apresentada. Considerando, estipula que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa tendente a usar em proveito próprio bens, rendas, verbas integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas do diploma legal supracitado. Ô menina sabida, Carla Pimentel, viu, rapaz? Aprendeu ligeirinho, viu? Ela quis aproveitar todo jeito. Ela justificou ao Ministério Público que seria para ações em prol do município de Conde. Não teve, ou pelo menos ela não provou ao Ministério Público com nenhum documento. Por conta dessa negligência, né, ou lapso, né, ou a revelia da comprovação com documentos, o MP cita, inclusive, a própria Embaixada do Brasil em Buenos Aires e cita a prefeita, que pode ser punida
por improbidade administrativa. Ela já foi cassada, não foi? Ela governa sob liminar. Sob liminar, né? Isso. Meu Deus, olha a situação de Conde. Olha a situação do município de Conde, não tá? Essa gestora, além de estar governando, fazendo gestão aí sob liminar, já foi cassada pela própria Justiça Eleitoral. Isso. É isso? Própria Justiça Eleitoral. Agora vem o Ministério Público e não acata essa justificativa que Carla Pimentel deu para fazer sua viagem à Argentina. Ela e a procuradora do município. A procuradora foi também com ela. Também. Viagemzinha das amigas. Não sei. Amigas, né? Não, viagem das amigas. Ela disse que foi a trabalho, mas só que não comprovou que foi a trabalho. Então o Ministério Público está deduzindo que já que ela não comprovou... Parabéns para o Ministério Público, viu? Parabéns para o Ministério Público. Agora o Tribunal de Contas passou a mão na cabeça. Por quê? Porque o TCE disse que foi legal. Ela foi a trabalho. Sim, ela alegou que foi, mas já julgaram mesmo, de fato. Ela apresentou a defesa dela lá, disse que foi a... Mas ele tem que saber. Ela também apresentou ao Ministério Público, só que não levou documentos. E aí o Ministério Público entrou com uma ação. Vamos aos ouvintes? 12h53. Vamos às primeiras participações dos nossos ouvintes aqui, minha cara Isabela Vilante. Muita gente interagindo através do 988098989. Vou repetir bem devagarzinho. 988098989. Você liga, nos manda uma mensagem, certo? Através do WhatsApp. Para esse número, 988098989. Uma mensagem de até 1 minuto que nós passamos aqui. Vamos ao nosso primeiro ouvinte do dia. Alô, boa tarde. Boa tarde, Sabão. Um abraço, Pepe, Fábio Augusto, Ju, nosso querido Coxinha e o Rui Dantas. Boa tarde, ouvintes. Veja bem, o que a gente vê com indignação são justamente os depoimentos que a Polícia Federal está tomando agora, né? Bolsonaro silenciou, a mulher também, mas o Cid e o pai estão falando. Tem o advogado que parece um vampiro, o homem mais traquino que eu já vi na minha vida. Agora o engraçado é que eles fazem uma perspicácia e a falta de respeito até nas comissões de alguns senadores. Vou aqui invocar o Marcos Rogério, né? Que ele diminui as pessoas. Ele é um absolutista. E foi derrotado, é um cara tão bacana que foi derrotado lá no estado dele. E veja bem, meus amigos, não só ele, como outros, que é de Santa Catarina do PL, estão no Senado, fazem lá naquelas comissões, justamente para tentar assombrar as pessoas e não darem nada. Eles levantaram uma lebre aí, ontem com o ministro, com todas as outras pessoas também para melar o meio de campo, levar para outras instâncias o julgamento. Disso aí que dificilmente o Bolsonaro vai escapar, vocês mesmo cantaram a pedra por aí. Então é isso, o Brasil vive disso aqui hoje. Tantas coisas importantes foram debatidas, já aprovadas, e eu tenho certeza absoluta que as prefeituras, tudo, serão socorridas, isso é de praxe. Agora o prefeito tem que ser organizado, viu, brother? Principalmente no interior. Olha, criou os IPMs, tem tudo isso aí. Olha como as coisas têm que serem bem feitas e organizadas. E eu tenho certeza que quando as verbas chegarem, as coisas forem liberadas, tudo ficará melhor. Uma boa tarde, parabéns a todos vocês pelo programa. Do F5. Rapaz, vocês ficaram sabendo aí que a equipe de Lula vai contratar um pessoal aí no dia de 7 de setembro para não vaiar ele e Janja quando estiver desfilando, tá entendendo? E a arquibancada vai ser só para os ativistas, né? E juntamente com eles vão também chamar o pessoal do MST para aglomerar, né? Fazer aquela aglomeração e aplaudir Janja e Lula. Aí vão distribuir, né? Vão dar cachê para o povo, vão distribuir camisa, boné e pão com mortadela, como sempre, né? Rapaz, meu amigo, como é que pode? Cadê os eleitores de Lula, hein? Para apoiar ele aí.
Ninguém vê, homem. Ninguém vê esses eleitores, esses 58 mil eleitores. Ninguém vê. Aí o camarada tem que, quando vai para os cantos, tem que fechar tudo. Vai para uma praia, tem que fechar a praia. Vai para um evento, tem que ser fechado para ninguém chegar perto. O homem é blindado. Aí pronto, vai ter o 7 de setembro agora, o desfile. Vão blindar de novo também. Vão fechar para o povo não estar vaiando. Cadê os eleitores, homem? Desse homem? Cadê? Que ninguém vê, hein? Ninguém vê, ninguém chamando ele de mito, nem aplaudindo, nem fazendo festa. Só vê aquele tiquinho de gente do MST fazendo aquele moído ali. Aí agora vão contratar um monte de gente para aplaudir ele lá no desfile 7 de setembro. Isso é uma vergonha, mano. Isso é uma palhaçada. Boa tarde a todos. Esse foi o Josenilton, viu? Josenilton Firmino Petroni. Rapaz, eu não quero acreditar nisso. Só em comentários. Vamos a outro ouvinte, Fábio. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Eu só queria fazer uma pergunta ao comentarista aí, Fábio Augusto. Ele tá achando que quem escuta a Rádio Pop não tem cérebro, não é? Tem sopa de miolo na cabeça? Porque o cara vem falar que uma lei que existe desde 2016, que o TCU já especifica o que é e o que não é bem da União. Chega um conjunto de joias, relógio, diversos itens de joia de valor. Ele não declara, vem escondido numa mala, tenta se vender, não declara como bem da União, não declara como dele porque não paga imposto, né? E ele está querendo que ganhe mais tempo para a população entender a lei. E outra coisa, ele tenta e sabor, desconversa, aí vem falar sobre a CPI dos atos golpistas. Uma CPI que está querendo dizer que quem organizou a manifestação contra o governo foi o próprio governo. É isso que ele está tentando dizer pra gente, né? Diga a ele que eu tenho cabeça, não é só para usar chapéu não, é para pensar também. Rafael Jaburu para Rádio Pop. Valeu, Rafael. Valeu pelo comentário. Agora, Rafael, acho que você tá... Eu não sei o que é que Rafael tem, porque eu fiz um comentário aqui em cima do que Petroni trouxe, das informações dessa oitiva que Bolsonaro e Michele foram participar hoje. Diz que a situação do ex-presidente é complicada e ele toda vez coloca ao contrário. Entende que eu estou dizendo, defendendo. Eu apenas trouxe a informação também que de importante também seria fazer o registro da fala do ministro Gonçalves Dias. Está ouvindo a CPI dos atos golpistas, certo? E a fala de Dino é preocupante. É preocupante sim, porque essas imagens sumiram. Essas imagens sumiram, amigo. Não, é porque não tem mais. Coisa muito estranha está acontecendo. Apenas fiz esse comentário, Rafael. Um abraço para tu. Obrigado pela tua participação. Deixa eu trazer aqui uma notícia de utilidade pública, Fábio Augusto. Traga, Petroni. Está conosco aqui os documentos do Carlos Valberto Farias de Oliveira. Atenção, você que conhece Carlos Valberto Farias de Oliveira. Tem aqui um monte de documentos deles aqui, exames. Estão aqui na emissora Pop. Ele perdeu. Tem aqui exames importantes. Estão todos aqui conosco. Carlos Valberto Farias de Oliveira. Se você conhece Carlos Valberto Farias de Oliveira, diz a ele que passa aqui na Pop para pegar suas documentações. Pois é, vamos lá para mais uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde, meus amigos do UFC. Fábio Augusto, PT, tudo bom com vocês por aí? Aqui é Zé Gavião. Meu amigo, eu estou preocupado. Eu queria ver se tinha uma sugestão para dar o governador para ver se pulava do mês de setembro para o mês de outubro, mês de agosto, mês de outubro. Eu só não entendi o porquê, mas ainda tem uma fala do Zé aqui. Vamos ouvir. Fala, Zé, de novo. Boa tarde, meus amigos do F5. Fábio Augusto, Petrônio Torres. Bom, boa tarde para todos. Aqui é... Bom, é a mesma coisa, porque ele mandou o áudio duas vezes. Zé é impaciente para a gente botar o áudio dele. É que ele está se referindo ao 7 de setembro. Ele acha que vai ter uma grande
mobilização dos bolsonaristas. E tem uma corrente chamando aí, né? Um dos filhos de Bolsonaro postou aí, dizendo que todos os patriotas devem fazer doação de sangue nesse 7 de setembro para mostrar a força do patriotismo, convocando os patriotas aí a fazerem doação de sangue. No 7 de setembro? 7 de setembro. É feriado. Foi qual? Sim, 01, 02, 03? Não lembro qual foi, não lembro. Os Hemocentros vão estar fechados. Não, acho que não, Petro. Claro que sim. Acho que não. Hemocentro vai estar fechado, Tá? Fábio Augusto. Bom. É feriado. Então vai dar. Hemocentro não é hospital, não. Os Hemocentros não são hospitais. Eu não sei. Que ideia de jirico é essa? Não, a ideia é boa. Mas não no dia 7 de setembro, entendeu? Ele queria... Dou no dia 6, dou no dia 8, mas no dia 7 não dá, né? Dia 7 não dá, né? Pois é. Mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. O Cid e o pai estão falando. Boa tarde, meus amigos que fazem o programa F5, Petrônio, Rui Dantas. Aqui um cumprimento a todos aí. Eu queria deixar uma pergunta no ar. Eu queria que o amigo Fabão, que gosta muito de Lula, comentasse a greve dos prefeitos. Rapaz, vai ser uma alegria enorme ouvir o amigo Fabão comentar sobre isto. Que na época de Bolsonaro não faltou recurso não, viu? E aí, Pepe? Fabão tá ausente, né, irmão? Já que você provocou só Fabão, mas ele tá de volta na segunda. Fabão tá viajando a trabalho, uma outra atividade, mas na segunda, se você puder repetir o áudio na segunda, você repete e ele responde. Esse okay? foi o Fernando dos Bancários. Mandar um alô também aqui para o nosso colega Everaldo Júnior, da Claros Cosméticos, sempre nos acompanhando também. Um abraço para você, Everaldo. Tem mais ligações aqui, mais participações aqui no 988098989. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da Pop, Rafael Falcão do Transporte Escolar na área. Boa tarde a todos da bancada. O choro continua, né? Os bolsoloides aí pipocando um escândalo de joia, de roubo, de desvio, com a mulher, com militar, com todo mundo, e os cabos ainda ficam nesse... Cadê os votos? Pelo amor de Deus! Ainda não aprenderam não da lapada que levaram não, foi? Ainda estão com esse discursozinho raso, água de arroz. Cadê os eleitores? Pelo amor, eu não aguento mais ouvir essa mesma coisa não. Fábio Augusto, me ajuda aí! Um abraço! Um abraço, Rafael Falcão. Obrigado pela tua participação, meu irmão. Vai dirigir, vai levar teus alunos aí. Vamos para mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop. Aqui é André Nascimento. Passando aqui para agradecer a briosa Polícia Militar, através do Sargento Silva, que veio atender uma ocorrência de um usuário de droga que estava alucinado e quebrou uma moto, quebrou um carro de um cliente da Caixa Econômica aqui e agrediu também uma senhora que estava com um bebê de colo. Então, mediante isso aí, a gente aqui, comerciante, acionamos a Polícia Militar através da viatura do 1º Batalhão do Sargento Silva e o SAMU. E o rapaz foi levado para a UPA para fazer os procedimentos, pois ele estava em estado de overdose de droga. Valeu, então obrigado aí, Polícia Militar e o SAMU. Obrigado, André. Obrigado por tua participação. Ô, Fábio, recebo aqui a notícia da Prefeitura Municipal de Santa Rita, confirmando que a aplicação das provas do certame acontecerá neste domingo, dia 3 de setembro. E a gente está com uma fala aí do presidente da comissão do concurso e representante da Prefeitura Municipal, Vital Madruga. Vamos ouvir o Vital. O concurso para o provimento de cargos e vagas da Prefeitura Municipal de Santa Rita acontecerá no próximo dia 3, domingo, em 2 turnos. No turno da manhã, onde os portões fecharão às 8h50, e no turno da tarde, onde os portões fecharão às 14h50. O candidato deverá consultar no site da EPL Concursos, que é www.eplconcursos.com.br, o seu local de prova e as demais informações necessárias para a realização das mesmas. Recomendamos a utilização de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
e desejamos uma boa sorte a todos e êxito na realização das provas. Tanto tá aí confirmado o concurso, o dia do concurso, domingo, dia 3, aplicação das provas do certame. O Vital Madruga, ele que é presidente da comissão do concurso, também representante da Prefeitura Municipal da cidade. Concurso Santa Rita, domingo, dia 3. Pois é. Então, atenção, candidatos. Não esqueçam que o concurso, a levar as canetinhas certinhas aí, para na hora não ter nenhum imprevisto. Mais uma ligação aqui, mais uma participação. Alô, boa tarde. Oi, Pepe, esse supermercado é do Glicério aí. Vê se vamos botar esse cara aí como anunciante do programa, pô. Quem foi? Os áudios aqui que o Petrônio tá mandando aqui, tá tudo embaralhado aqui, Petrônio. Tá tudo embaralhado, Petrônio. É o supermercado novo do Glicério, rapaz. Lá em Bahia. Grande, viu? Grande, é? É gigante. Lá no Jardim Aeroporto. Futuramente o novo anunciante aqui do F5. Certo. Vamos para mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. O concurso para o provimento de cargos e vagas. Esse já foi. Rapaz, vai, Fábio Augusto, tá precisando de um curso, viu, Velá? Tá precisando de um curso, gente. Fala, Jefferson do Gás. Agora eu te escuto, Jefferson. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Rapaz, só comentando o áudio aí do ouvinte José Nilton. Eu acho que deve fazer um eco muito grande dentro da cabeça dele, viu? A fonte dessa informação aí dele deve ser aquela, vozes da minha cabeça, porque pelo amor de Deus. Mais uma participação aqui, alô, boa tarde. Boa tarde a toda a bancada da Pop, boa tarde aos ouvintes. É Miguel Gomes de Mangabeira. Só para lembrar e avisar e convidar todos aí para participar domingo, é o nosso desfile cívico do bairro de Mangabeira. Um dos maiores eventos que nós temos no bairro, um evento tradicional, onde se encontra aí as escolas, né, para fazer o seu desfile cívico, escola da rede pública, privada, instituições, ONGs e vários segmentos da sociedade. Aproveita esse momento também para desfilar e comemorar junto com a gente aqui. E a gente faz o convite, convidar todos aí, até dos outros bairros, o pessoal da imprensa aí, o pessoal da Pop aí, para vir participar, interagir junto com a gente aí, prestigiar esse um dos maiores eventos do nosso bairro, que é o desfile cívico de Mangabeira. Nós temos aí há 30 e tantos anos aí, acho que desde 87, desde 86 aí a gente tem esse desfile aí, e fica o convite a todos aí. Vai ser muito bom, vai ser um prazer receber todo mundo aqui. Pega a sua família. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado, Miguel. Obrigado por sua participação aqui. Foi o senhor Miguel de Mangabeira convocando aí todo mundo a fazer. Tem locais que fazem os desfiles de forma antecipada, né? Muitas cidades, muitos bairros. É bacana, interessante. Eu já fui um bom aluno, já desfilei já, Fábio Augusto. Petrônio, depois você já desfilou, não? Já desfilei, mas eu como aluno mais... e como aluno. Como aluno de escola civil e também como um representante do Exército Brasileiro. Não, eu não cheguei a... Prestar continência, aquela ordem unida, não cheguei, olhar não. à direita, saudar as autoridades, né, com a famosa continência. É verdade. Bela dizendo que o diabo é desfilar. Eu também. Eu só desfilava porque eu precisava de uma notinha. Eu imagino desfilar em Cajuazeiro de meio-dia, hein? Igual a Mary Monroe. Lá, Mary Eu só Monroe. desfilava para ganhar um pontinho. Famoso pontinho. Eu não vou Tem mais mentir. ouvintes? Tem mais ouvintes. Vamos ouvir. embora. Boa tarde, pessoal da F5, é Joelson Santos de São José do Sabugi. O filho do ex-presidente Bolsonaro está chamando o povo para doar sangue, mas no dia 6 de setembro, que dia 7 é feriado mesmo, de verdade, aí, como esse camarada está dizendo. E acredito que o povo vai ouvi-lo, viu? Vamos todos doar sangue, fazer um gesto de humanidade, certo? Um abraço, Joelson Santos, São José do Sabugi, mas no dia 6 de setembro. A ideia é muito boa. Agora, eu não lembro dessa campanha quando o Bolsonaro era presidente, né? Não teve essa campanha. Mas, enfim, doar sangue sempre é um ato de humanidade.
É um ato solidário e que todos os brasileiros que podem doar sangue deveriam fazer, porque todos os hemocentros, não tem um no país que esteja superabastecido, sempre está necessitando de doadores de sangue. Então, é uma boa ação aí sugerida pela família Bolsonaro. Agora são 13h12, Fábio Augusto. Confusão na cidade de Souza. E atenção, Souza, atenção, torcedores do Souza, atenção, desportistas. A coisa tá quente, literalmente. Não é só a temperatura, não. É o clima que envolve a partida entre Souza e Ferroviária, que é domingo, 3 da tarde, valendo vaga na Série C, Fábio Augusto. Pois é, prestem bem atenção para essas informações que o nosso querido repórter Ricardo Martins vai nos trazer agora, envolvendo toda essa polêmica lá em Souza. Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Fábio, amigos da bancada e ouvintes da Rádio Pop de João Pessoa. Olha, Fábio, há 3 dias do jogo da vida do Souza Esporte Clube, o clima esquentou aqui na cidade Sorriso da Paraíba. É que, de acordo com o presidente do Souza Esporte Clube, Aldeone Abrantes, os jogadores Luiz Henrique, que figura como um dos melhores atletas do elenco, e Leozinho foram aliciados, segundo Aldeone, por um empresário de futebol de São Paulo. O caso tomou repercussão aqui em Souza depois da participação de Aldeone em um programa de rádio local relatando o ocorrido. A partir daí, muitos torcedores do Souza, revoltados com a situação, se aglomeraram em frente ao hotel onde estava o empresário de futebol. Foi um grande tumulto, viu, Fábio? Resultado, o caso foi parar na Delegacia de Polícia Civil. No local foram ouvidos dirigentes, jogadores e o empresário. Na delegacia foi lavrado um boletim de ocorrência, o empresário foi ouvido e liberado logo em seguida. Foi instaurado um inquérito policial e, a partir de agora, as investigações ficam por conta da Justiça Desportiva. Após toda a confusão, o presidente do clube, Aldeone Abrantes, prestou entrevista ao radialista Eugênio Rodrigues falando sobre o ocorrido. Vamos ouvir. Tudo começou com a ligação do próprio atleta, né? Luiz Henrique ligou para o nosso diretor, Lailson, e pedindo para Lailson comparecer lá o apartamento onde ele mora. E ele estava bastante chocado, né? Chegou até a chorar, né? Porque um ex-agente de Luiz, quando o Luiz ainda era juniores ainda, né? Fazia 5 anos que o Luiz Henrique não tinha nenhuma relação com esse rapaz. Praticamente foi ao campo, na saída do treinamento, ele ia atrás queria conversar com o Luiz Henrique, tomar um café. O Luiz disse que não aceito conversar com você, não tenho que conversar com você mais, até porque fazia 5 anos que o Luiz não tinha tido nenhum tipo de diálogo com ele. Me parece que também teve algum aborrecimento na época e o Luiz não queria mais diálogo com ele. Eu só seguindo o Luiz, e nessa continente também ia Leozinho, e o Luiz se incomodou tanto que pegou uma moto de um torcedor para deixá-lo lá no apartamento. E depois ele abordou o Leozinho para dar o recado a Luiz que teria a proposta, inclusive de um carro para o jogador e que teria um contrato com ele para o Japão, mas queria conversar pessoalmente com ele. E Luiz não aceitou a conversa, como o atleta estava bastante apreensivo, e a gente achou também o clube, o Souza Esporte Clube, que você, a essas alturas do campeonato, a gente tem uma decisão agora no domingo, o cara sai de São Paulo, aloca um carro e venha para a porta do treinamento do Souza Esporte Clube, tentar, de uma forma ou outra, aliciar os atletas, para alguma coisa ou outra, porque até hoje a gente não sabe o que é que ele queria conversar com o Luiz. Além da proposta, ele queria conversar com o Luiz, porque só a polícia para investigar. O estranho dessa situação é que ele tentou, nesse caso aí, é bom que se deixe registrado
atuação, ou seja, a posição de Luiz Henrique desde o início, ele já procurou a diretoria do Souza, ou seja, toda a comissão, para informar o que estava acontecendo. Não quis conversar com esse tal empresário e mesmo assim o empresário tentou um contato forçado, ou seja, ao perseguir o atleta quando estava vindo para o estádio Marizão, juntamente com seu companheiro Leozinho, o cara colocou o carro do lado, queria conversar de todo jeito, mandando recado, ou seja, foi uma tentativa de contato forçado, né? Exato, e ele fica mais entregando a jornalista retrato quando o Luiz Henrique dela é junior. Faz 5 anos que o Luiz não tem nenhum tipo de... Ou seja, para tentar passar que existe uma intimidade. Exatamente, entre uma ele... intimidade, uma amizade e tal. Então, ele, há dias que vem ligando para o Luiz, ele teve a ousadia, gente, de ligar de dentro da delegacia, onde estava todo mundo já lá para prestar depoimento. Ele ligou por volta das 14 horas e poucos minutos para Luiz Henrique de dentro lá. Você vê a ousadia desse rapaz. Pois é, Fábio, lembrando que a partida decisiva contra a Ferroviária de Araraquara, São Paulo, acontece às 3 horas da tarde deste domingo no Marizão, aqui em Souza. O jogo é válido pela partida de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e vale o tão sonhado acesso à Série C da competição nacional. Lembrando que na partida de ida, a Ferroviária venceu o Souza por 1-0 e joga aqui no Marizão pelo empate. Se o Souza um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Para vencer, o Souza tem que ganhar com 2 gols de diferença. De Souza, repórter Ricardo Martins, para o F5 da Rádio Pop. Obrigado, Ricardo, por tua participação. E aí, Pepe, você que é o homem do esporte. Rapaz, a cobra vai fumar nesse jogo, viu? A cobra vai fumar. O que vão tentar fazer para o Souza não subir. Eu estava procurando aqui a arbitragem do jogo, mas parece que ainda não saiu não foi divulgada ainda não a arbitragem do jogo. Ô Petrone, sobre esse episódio aí, olha só, tem informação já no blog do nosso querido Maurílio Júnior, nosso colega, que diz o seguinte: Ferroviária declara guerra e diz que vai ao STJD contra o presidente do Souza. A Ferroviária, adversário de Souza no confronto que vale o acesso à Série C 2024, emitiu no dia de hoje a respeito do caso envolvendo o empresário que teria, segundo o time paraibano, aliciado jogadores do Dinossauro às vésperas da partida. O time paulista diz que irá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra o presidente do Souza, Aldeone Abrantes. Abre aspas para o que diz. Às vésperas do confronto decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro, tais manifestações não têm nenhum contato com a verdade e apenas geram tumulto e criam um clima hostil para a partida, incitando possíveis atos violentos contra a nossa equipe, diz a Ferroviária, que acusa Aldeone de proferir declarações agressivas, caluniosas e desrespeitosas ao nosso clube. Abre aspas novamente. A Ferroviária repudia veementemente as atitudes de Aldeone Abrantes e as enviará ao STJD para que este analise as declarações e tome as medidas cabíveis, inclusive responsabilizando-o pelas consequências que elas podem gerar, complementou a nota do clube, Petrônio. Tá confusão, confusão. É o que eu tô dizendo. A cobra vai fumar. O bambu vai gemer, minha gente. Essa é confusão. Aldeone é problemático demais. Não, é tá problemático. Tá gosta de arrumar confusão. Mas ele tá certo. Mas o cara vai comprar o jogador dele e ficar calado. Mas a nota tá dizendo aqui é mentira. Mas tu acha que o presidente do Araraquara ia assumir, Fábio, da Ferroviária de Araraquara? Rapaz. Tu acha que ia assumir o crime, é? Não, fui eu que mandei lá o rapaz comprar o jogador do Souza. Pra ele não jogar, dizer, tô machucado, minha perna tá doendo. Meu dedo tá inchado. É isso, Fábio. É menino tu agora. Tu acha que o cabelo nesse reconhecer? Mundo do futebol aí, eu tô vendo jogador que ganha milhões e milhões sendo querendo ganhar um a mais aí em casa de aposta. Pois é. Imagina. Pois é, então. Se jogador que é milionário tá querendo ganhar, imagina que não é milionário. Imagina oferecendo contrato no Japão, oferecendo um carro novo. Meu amigo, o dentro tá certíssimo. Tem que brigar pelo que é dele. Tem que brigar pelo Souza.
E a Paraíba todinha é o Souza domingo, 3 da tarde. Falar em Souza, né? Por falar em... na cidade de Souza, o time, Souza a cidade. Nosso amigo Rui Dantas, que hoje, essa semana, estava viajando, está voltando de Recife, está nos ouvindo, mandou aqui a foto do dial sintonizada na 89.3 Pop FM. Fábio Augusto, 13h22. Vamos faturar? Bora, Isabela? Vamos faturar? Em seguida a gente volta batendo um papo com psicólogo, escritor, não é? Que é um dos grandes baluartes de combate às drogas aqui na Paraíba. Deusmar Guedes volta papeando com a gente. Tema o assunto é bom. Assunto é bom, é importante, assunto que está aí na crista da onda, a descriminalização da maconha. Placar no STF está 5-1, está a um voto de, na minha opinião, liberar o uso da droga de forma ali discriminada, né, a quantidade exigida, que já está determinada 60 gramas pelo STF, mas fica aí, fica ligadinho que daqui a pouco tem um papo bacana sobre esse e outros assuntos, depois do intervalo. Não sai daí. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. Fábio Augusto. Petrônio Torres. Agora são 13h25. De volta ao seu F5 desta quinta-feira, último dia do mês de agosto. Que mês pra Graças a Deus, né, Petrônio? Meu amigo, chegava novembro, chegava setembro e não chegava o fim desse mês. Demora, viu? Mas se você tem informação por aí, Fábio Augusto. Tem só, Petrônio. Olha só, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em julho de 2023 ficou em 7,9%. É o menor resultado para o período desde 2014, quando foi de 6,7%. O dado foi divulgado hoje pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuo, que é o PNAD, do IBGE. O resultado aponta uma redução de 0,6 percentual em relação ao trimestre de abril, que terminou em 8,5. Ou seja, o desemprego está caindo, Petrônio. O desemprego está caindo nesse país e que boa notícia a gente está trazendo. Que bom. Ou seja, é o menor desde 2014. Desde 2014. Segundo 7,9. Segundo o IBGE. Faz o L. Faz o L aí. As coisas boas tem que fazer o L. É verdade.
Agora são 13 horas e 27 minutos. Fábio Augusto, ouvintes da Rádio Pop, estamos recebendo aqui em nossos estúdios um escritor, psicólogo e advogado, especialista em criminologia e psicologia criminal investigativa, agente especial da Polícia Federal em Brasília, já aposentado, ex-presidente da Comissão de Políticas de Segurança de Drogas da OAB Paraíba e do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas do município de João Pessoa. Estou falando de Deusimar Guedes, conheço de muito tempo, de longas datas. Deusimar, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao F5, a Paraíba lhe escuta. Saudações a todos que nos ouvem. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Isabelle. Um abraço ao meu amigo Rui Torres, Rui Dantas, que está na estrada, nos ouvindo. Na estrada. E Fábio Bernardo também na estrada nos ouvindo. Teve Fábio outro Bernardo, problema. Um alô especial para todos que nos escutam, né? E dizer da minha satisfação de estar aqui mais uma vez para discutirmos um tema que certamente é do interesse de todos nós, da sociedade como um todo, né? Ô Deusimar, essa questão da descriminalização da maconha está deixando o brasileiro confuso. Até quem tem um pouco mais de intelecto não está sabendo o que o STF está decidindo. Por exemplo, o STF está dizendo que quem for pego com 60 gramas de maconha não pode ser preso, porque até então não tinha esse requisito. Qualquer guarda de esquina, qualquer policial, qualquer autoridade poderia dar voz de prisão a quem estivesse fumando maconha. Sendo aprovado a descriminalização da maconha, falta só um voto para isso, está 5-1 o placar lá no STF. Por exemplo, eu posso fumar maconha aqui na esquina da Pop sem ser importunado, é isso? Como é que vai funcionar? Explica pra gente. Como é que vai ser essa vamos chamar assim, de loucura para quem é contra, né? Ou de coisa boa para quem é simpático. Dá um F5 pra gente, dá uma luz pra gente, Deusimar. Ô, Bertrânio, muito oportuna o questionamento. Primeiro, a população precisa entender o seguinte: liberar é uma coisa, descriminalizar é outra coisa. Descriminalizar é deixar de ser crime, podendo, portanto, continuar proibida. É o que acontece hoje em Portugal. Portugal, desde 2001, descriminalizou o porte para consumo pessoal, desde que fique comprovado que é para consumo pessoal, isso lá até 25 gramas, de todas as drogas. Aqui não é só 60, maconha. é isso? Aqui está em discussão, ninguém sabe como é que vai ficar, né? Não está batido o martelo, porque tem sugestões de um canto do outro, acho que está em andamento, são conjecturas. Agora, a minha crítica é em relação na minha visão como advogado, eu acho que está havendo um avanço da competência ele está extrapolando a sua competência suprema, porque isso é uma competência do legislativo. E o questionamento, o pedido lá nesse caso, que é um cidadão que está preso por roubo, isso é desde 2015 essa ação, ele está preso por roubo e também foi pego com maconha dentro da cela. Aí um agravante para ele que está lá. Então, é bom que se diga que hoje, no Brasil, não existe pena de encarceramento para porte de droga para consumo pessoal. Pode ser o porte de crack, de maconha, de cocaína, do que for. Se for para consumo pessoal, não existe mais pena de encarceramento, nem mesmo de detenção. Agora, a lei não estabelece a quantidade, daí essa confusão toda. O advogado entrou pedindo para julgar a inconstitucionalidade do artigo 28, que é o artigo que fala do porte para consumo pessoal. Só que o artigo 28, ele não fala em nome de nenhuma droga, ele fala substâncias em desacordo com a legislação pátria. Então, o meu receio é que essa descriminalização, essa decisão, embora os ministros estejam, na minha visão, extrapolando novamente a competência deles, eles estão citando a maconha, acho que para diminuir o impacto em relação à sociedade. Mas o pedido lá é sobre o artigo 28. Julgar a inconstitucionalidade ou não, dizendo que não é crime, é a competência do Supremo. Agora, dizer quantidade, dizer que é uma droga específica, aí onde eu acho que está havendo uma extrapolação. Agora, repito, fazer uma observação para a população entender. Por exemplo, Portugal, desde 2001, não é mais crime
portar nenhuma droga para consumo pessoal. Pode ser crack, pode ser maconha, cocaína, o que for. Agora, elas continuam proibidas, inclusive com medidas socioeducativas mais duras do que no Brasil. Porque no Brasil, qual é a pena hoje para o Mas usuário de droga? perdão, Deusimar, as medidas socioeducativas para os consumidores? Para consumidores. Desde internamento compulsório, multas que podem ser caríssimas, isso vai variar de cada caso, suspensão de carteira de motorista, suspensão de porte de arma, trabalho à comunidade. Então, são várias medidas socioeducativas, algumas, inclusive, repito, duras, embora não seja mais crime. Porque muita gente pode estar perguntando se o Supremo agora descriminalizar, que pelo andar da carruagem, acredito, vai acontecer, descriminalizar, e aí vai abrir uma porteira, não uma janela, vai abrir uma porteira para descriminalizar todas. Porque, como eu digo, todos os advogados vão entrar agora pedindo para os seus clientes em relação a qualquer tipo de droga, porque o artigo 28 não especifica droga. Aí eles estão dizendo, não, é maconha. Mas isso é uma competência do Legislativo. Eu acho que o caminho certo seria um plebiscito com a população brasileira, e aí se a população concordar ou não com a descriminalização... Como foi feito no Uruguai? Exatamente. Não, o Uruguai não fez. Não foi plebiscito? Não, os americanos fizeram, vários estados americanos que descriminalizaram fizeram. O Uruguai foi uma iniciativa do Mojica lá, do presidente. Mas em nenhum plebiscito em Portugal a população aprovou. Todos foram reprovados. Mas ele tomou a iniciativa e fez. Então, na minha visão, o correto seria fazer uma avaliação, um plebiscito com a população. Depois do plebiscito, de acordo com o que a população fizesse, aí o Congresso aprovar a legislação, alterar a legislação de acordo com a vontade da população. Acho que seria mais legítimo nesse sentido. Embora, devo admitir que estabelecer uma quantidade é uma coisa que precisa ser feito. Embora vai ter uma dificuldade, aqui eu falo na experiência de 30 anos na Polícia Federal, porque, Petrônio, para a população entender, às vezes a gente pegava o cidadão com 50 gramas de maconha na casa dele, dentro da geladeira e tal, e eles não, eu sou usuário e eu compro para não ficar procurando o traficante, eu compro para usar paulatinamente. E se a gente não tivesse nada que comprovasse que ele tinha vendido ou até mesmo doado para alguém, porque se você doar mesmo gratuitamente se encaixa como tráfico, mas se a gente não tem nada provando isso, então ele tem que ser autuado como usuário. Que hoje não é mais nem um flagrante, hoje em dia é um termo circunstanciado de ocorrência, quer dizer, é só um relatóriozinho que você faz, aí encaminha a cópia do documento, vai para o juiz e tal. Na descriminalização, por exemplo, além de não ser preso, mas podendo sofrer medidas socioeducativas, quem consome vai consumir como? Se o país não vende, ele vai o quê? Plantar? E onde é que ele vai comprar a semente ou a planta? A legislação hoje, a que está em vigor já, ela permite plantar, desde que seja para o consumo pessoal. O que vai definir se o artigo é para consumo, o 28 ou o 33 do tráfico, é a apuração lá, a investigação, chegar à conclusão que era para consumo pessoal. Aí vou dar um exemplo aqui para o ouvinte entender. Aí uma senhora vai entrando no presídio para visitar um parente dela que está lá e levando 5 cigarrinhos de maconha no bolso. E vamos calcular um cigarro de maconha 2 a 3 gramas, então ela levando 10 gramas. 10 gramas às vezes, mas ela está entrando no presídio levando aquele cigarrinho no dia da visita. Qual é a interpretação do delegado aqui ou do promotor? Esse cigarro está sendo levado para ela consumir ou está levando para alguém? Então, aí é que tem a dificuldade, por isso que o artigo 28 ele diz que para decidir se é usuário ou se é traficante, então tem que levar em consideração a quantidade, só que não especifica a quantidade, as circunstâncias em que ocorreu, se foi entrando no presídio, se estava dentro da geladeira, como eu citei, os antecedentes da pessoa, enfim, isso entre algumas das coisas que devem ser levadas em conta. Então muita gente pode dizer, não, mas tem usuários presos, tem muito usuário preso hoje no Brasil. Eu concordo, mas eles certamente não estão presos pelo consumo da droga, não. Eles estão presos por outro crime. E eles também são usuários, porque a lei, desde 2006, as penas, quais são as penas hoje no Brasil para quem importa para consumo pessoal? Qualquer droga, não só maconha, qualquer tipo de droga ilícita. Um trabalho à comunidade, participar de um curso educativo ou uma repreensão do juiz. Quer dizer, em nenhuma hipótese, mesmo na desobediência dele, se o juiz der um trabalho à comunidade e ele não cumprir, nem assim existe pena de encarceramento. É uma pena de multa e aí vai dobrando o valor, coisa desse tipo. Mas não existe em nenhuma hipótese a pena de encarceramento para o porte para consumo pessoal. Fábio Augusto, pergunta para Deusimar Guedes. Ô, doutor Deusmar, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. E como é que fica o Congresso?
nessa situação? Já que o STF está, de uma certa forma, legislando. E não é papel do STF, é do Congresso. E como é que fica essa situação? Acredito eu, Fábio, que o Congresso vai se apressar em fazer alguma modificação nessa legislação, independente da decisão do Supremo. Porque, na realidade, o Supremo, a competência dele é só para julgar se é constitucional ou não. Por que é que existe essa discussão se é constitucional ou não? Porque lá na lei de introdução ao Código Penal, que é de 1940, então ele diz assim, quando fala de crime, ele diz aqueles que são penalizados com pena de reclusão, que é o encarceramento, ou de detenção. Então, ou até mesmo multa. Quer dizer, você tem que atingir os direitos da pessoa, os direitos de locomoção e tal, ou de financeiro e tal. Então, como as penas para o artigo 28, elas nem são de encarceramento, nem são de multas e tal, as penas primárias, então, alguns juristas interpretam que ele é inconstitucional porque ele não se encaixa naquele conceito lá. Embora isso já tenha sido julgado desde 2008, quer dizer, até o Sepúlveda pertence na época, o ministro Supremo foi o relator, e já tinha sido dizendo que era constitucional, até porque o artigo 28, ele está no capítulo da lei que trata dos crimes e das penas. A gente aprende lá na introdução a direito que o julgador deve levar em conta não só o texto frio da lei, mas também o espírito da lei. O que é o espírito da lei? A intenção do legislador quando ele escreveu a lei. Então, foi que foi decidido lá atrás. Como o legislador colocou o artigo 28, que é o porte para consumo pessoal, no capítulo dos crimes e das penas, então a intenção dele foi que aquele fosse crime. Então, por isso que tem essa discussão se é constitucional ou não. O senhor, como operador do direito e o estudioso da área também, já tem alguma opinião formada sobre essa descriminalização? Tenho sim. Eu acho que no momento não era, até no meu último livro que eu publiquei, Drogas, Onde e Como Lidar com o Problema, eu tenho exatamente isso que eu vou falar agora, a opinião que eu coloquei lá. Eu acho que não vai fazer grande diferença descriminalizar hoje as drogas, o porte para consumo pessoal, desde que elas continuem proibidas e com medidas socioeducativas, a exemplo do que acontece em Portugal, que sejam efetivamente cumpridas. Para tentar convencer a pessoa no curso educativo e tal, teria que ter certas instituições para dar esse curso, o juiz encaminhava para lá e tal. Quer dizer, em Portugal não é nem um juiz que julga mais. É uma cultura muito parecida com a nossa, por isso que eu gosto muito de me basear no que está acontecendo em Portugal. Uma vez descriminalizando, o consumo vai aumentar. Essa é a lógica, porque aumentou em todos os lugares onde foi descriminalizado ou que foi flexibilizado de alguma forma. O consumo aumentou. E aumentando o consumo, aumenta os danos à sociedade. Então, agora, quais são as vantagens disso aí? Deixando de ser crime. Primeiro, vai diminuir a discriminação em relação ao usuário. Quer dizer, ele vai talvez até se encorajar mais de pedir ajuda e tal, porque não é coisa que vai assustar tanto a sociedade, porque não é mais crime. E também não vai correr o risco de perder a primariedade. Porque pode acontecer o seguinte, o cidadão lá com 18 anos de idade, numa farrinha lá com os amigos, empolgado ali, aí pegou um baseado de maconha. A polícia chegou e aí pegou ele em flagrante com aquele baseado. Ele foi condenado a um trabalho à comunidade, uma coisa qualquer, que não existe pena de encarceramento, como disse. Mas aí, daqui a 2 anos, ele vai fazer um concurso... Mas vai para a delegacia, Deusimar? Não necessariamente. Pode ser feito o relatório na rua mesmo. Agora, a polícia militar, por exemplo, como geralmente eles não têm, a maioria dos estados ainda leva até a delegacia, mas não encarcerado. Nem no camburão, a maioria dos juristas não aceita que bota. Você bota dentro da viatura, mas não na mala. Então chega lá, faz aquele relatório e ele é liberado de imediato. Aí aquele relatóriozinho dizendo onde aconteceu, um termo circunstanciado da ocorrência. É um relatóriozinho da ocorrência mesmo, com a cópia do documento da pessoa, o endereço e tal, e aí ele assina um termo se comprometendo a comparecer ao juiz quando for intimado. E aí o juiz, digamos que esse cidadão, nesse exemplo que eu estou dando, foi pego com um baseado lá. Aí ele é condenado, porque ainda é crime, ele é condenado a um trabalho à comunidade. E aí ele cumpriu lá e tal, tudo certinho. Aí ele faz um concurso público, daqui a 1 ano e tal. E aí, quando ele vai pegar a certidão negativa, não, aí esse concurso todos hoje pedem certidão negativa, você da Justiça Federal, Justiça Estadual. Aí a certidão dele pode estar positiva, porque ele teve uma condenação e às vezes foi um momento só, uma coisa. Então, aquele momento de pegar o baseado. Então isso de certa forma pode trazer um prejuízo.
essas duas seriam as duas vantagens, entre aspas, da Acabariam descriminalização. Porque ele não ia perder a primariedade, se ela for, porque não é mais crime, nem também ele também ia facilitar ele pedir ajuda. Agora, os prejuízos são muito mais, porque os prejuízos vão descriminalizando, então vai aumentar o consumo, inevitavelmente, vai aumentar o poder do tráfico, porque se não descriminalizar a venda... E era uma pergunta, se está aumentando o consumo, no Brasil não é permitido vender, não é? Vai comprar onde? Vai comprar o traficante. Vai ter que comprar o traficante. Então, esse aí, porque todos, hoje, Petrônio, eu acho que a população brasileira toda, se a gente, mesmo os que são a favor, os que são contra a descriminalização, todos nós concordamos num ponto. Primeiro, o que é que a gente quer? Diminuir o lucro das organizações criminosas, que estão, o braço mais lucrativo das organizações criminosas é exatamente o tráfico de drogas. E a própria violência, né? Exatamente, a própria violência, os homicídios e tal. Então, a simples descriminalização, onde ocorreu, ela não conseguiu nenhum desses dois objetivos, porque o traficante continua ganhando dinheiro, vendendo a droga, ou mesmo quando ele... Holanda, por exemplo, 60% das pessoas encarceradas na Holanda são por crimes relacionados à droga. Porque quando você legaliza uma substância, você tem que estabelecer o princípio ativo, a quantidade que você pode comprar, o teor de pureza, digamos, maconha. Uruguai bota até 5% de THC, que é o princípio ativo. Aí o traficante fica vendendo, que hoje tem maconha skunk, que tem 30% de THC, tem maconha sintética com 90% de THC. Então, obviamente, o traficante vai continuar ganhando dinheiro, seja vendendo a droga mais potencializada... Que a skunk chama hoje a 30%, skunk, que é uma droga hidropônica que tem 10 vezes mais concentração do que a in natura, vamos dizer assim. Então ele ganha com aquelas que não foram descriminalizadas. Digamos, aqui no Brasil a gente descriminaliza a maconha. Vamos dizer que seja assim, que é a tendência que está saindo do Supremo. Aí ele vai ganhar, mas aí vai ter que agora regulamentar isso aí. Só pode atar tanto, não sei o que e tal. E aí o traficante ganha na mais potencializada ou naquelas que não foram descriminalizadas. O crack, a cocaína e tal. Então continua ganhando dinheiro do mesmo jeito. Heroína, haxixe. Então, quer dizer, se eu soubesse, nesses anos todos estudando essa temática, se eu soubesse que ia diminuir o ganho do traficante e que ia diminuir os homicídios, eu era a favor também. Agora, eu acho que o mundo todo caminha para a descriminalização. Mais cedo ou mais tarde, que está tendo essa tendência. Agora espero, qual é a minha defesa? Que primeiro se implantasse campanhas educativas para desestimular o consumo, as escolas, desde os primeiros anos da criança na escola até terminar o segundo grau lá, o ensino médio, porque aí essa geração já ia estar bem informada em relação às possíveis consequências dessa substância, e aí talvez se descriminalizasse não ia ter grandes problemas, porque a única maneira que eu vejo que se consegue realmente reduzir o ganho do traficante é diminuir o número de consumidores. E você flexibilizando, o acesso vai aumentar. O Estado, a nação, o país, permitindo a comercialização de forma legal. Né? Claro, com critérios, né? com pontuações, elencar vários pontos em que, sei lá, se na farmácia, não sei. Eu, na minha leiguice aqui profunda, por exemplo, acho que seria um dos pontos que enfraqueceria o tráfico de drogas, porque o Estado estaria vendendo, né? Ou estaria permitindo a comercialização em farmácias. E aí você com um cadastro, não sei, no seu CPF, você só podendo consumir, quem consome, X quantidades por mês, ter um controle da situação. Ô Petrônio, mas passando... Seria por aí, Deusimar? O Estado, só um minuto, Fábio. O Estado permitindo, eu não sei se algum país do mundo, acho que o Uruguai permite a comercialização. Holanda também. A Holanda faz muito, a Holanda é pioneira. Se a coisa melhora, assim, em relação à diminuição de violência, a procura do usuário pelo traficante, porque tem a história da gente que trabalha com jornalismo, sabe? Quem consome droga e não paga, não é cemitério.
Não sei se o Fábio quer falar logo. Não, eu acho que Petrônio tocou num assunto importante, que é a comercialização. Eu acho que é o próximo passo. Se vão descriminalizar agora o consumo, eu acho que a comercialização já é o próximo passo, já está batendo na porta. E outra coisa, os impostos, os insumos vindo da venda, na minha opinião, por exemplo, poderia financiar o Sistema Único de Saúde. Não, o raciocínio é lógico, eu também concordo com o Fábio, eu acho que o próximo passo aí vai ser em relação a isso. Agora, espero que não aconteça, que realmente a gente primeiro se implanta as campanhas educativas e até mesmo a descriminalização deixe para acontecer mais na frente. Agora, é o seguinte, vou pegar o exemplo do Uruguai. O Uruguai é um país de 3,5 milhões de habitantes, um país pequeno do tamanho de um estado nosso, da Paraíba. Eu vendo as estatísticas, inclusive publicadas pela imprensa uruguaia, agora já em 2022, final de 2022, de cada 3 usuários que compram no Uruguai, só um compra nos lugares regulamentados. Assim como os plantadores, que é permitido formar associações e tal. Então, só 1/3 aproximadamente compra nos lugares regulamentados. E os traficantes lá continuaram ganhando dinheiro do mesmo jeito, como eu disse, porque lá ele botou, a maconha só pode ir até 5% de THC, então os caras vendem a mais potente, porque a maconha, a gente não pode negar, ela é uma droga viciante, assim como o cigarro, ela provoca o vício e a tolerância. O que é a tolerância? Com o passar do tempo, a pessoa vai aumentando a quantidade para sentir o mesmo efeito, porque o organismo vai se adaptando. Isso é com qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância psicoativa. Então, como lá tabela, até $1,30 o grama, e também você só pode X gramas por mês, né, para comprar nas farmácias regulamentadas. Então, ele consome a cota dele e passa a comprar no clandestino também, ou a droga mais potencializada, ou aquelas que não foram regulamentadas, o crack, o outro tipo de droga. Então, não surtiu o efeito esperado. Outra coisa, em relação aos impostos, que todos nós queremos, claro, arrecadar para poder tratar dessas pessoas. Aí qual é o exemplo que a gente tem? Do álcool e tabaco, que são 2 drogas legalizadas que têm impostos caríssimos, quer dizer, 70% a 80% do valor do cigarro hoje aqui e das bebidas alcoólicas são impostos. E o governo arrecada hoje, com os impostos de álcool e tabaco, mais ou menos 2,5% do PIB. 2,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. E gasta 5,8% do PIB para tratar as doenças relacionadas a essas 2 drogas. E tratar muito mal, como a gente sabe que acontece no Brasil. O tratamento é muito precário. Quer dizer, mesmo cobrando impostos caríssimos, se nós pegarmos o exemplo do álcool e do tabaco, é um prejuízo imenso para o país essa substância. Então, a gente roda, na minha visão, e para no mesmo lugar. A gente tinha que trabalhar para desestimular o consumo, que aí é a única saída que eu vejo de a gente realmente dar um prejuízo efetivo ao traficante. Eu até, Petrônio, gosto de citar o exemplo, eu nunca vi ninguém botar um bar na frente da igreja evangélica para vender bebida alcoólica, porque geralmente os evangélicos são educados a não consumirem. Então, acredito que se nós conseguíssemos o mesmo sucesso que conseguimos com o tabaco, que foi o país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco, foi o Brasil. Exato, eu ia citar agora, isso. O que foi que aconteceu? Graças a campanhas educativas, né? Campanhas educativas e restringindo, e criou restrições, não foi flexibilização como está se criando em relação à maconha e tal. Foi restringindo, quer dizer, proibindo em ambientes fechados, veio a lei federal, as leis estaduais, os municípios, as empresas tiveram que adotar e tal, e a população abraçou a causa. Porque, em resumo, eu acho que o que vai ajudar nas políticas sobre drogas no mundo todo, não só no Brasil, não é uma lei mais branda ou uma lei mais rígida em relação ao consumidor. A lei é importante, mas não é o mais importante. Acho que o mais importante é exatamente o envolvimento, a adesão da sociedade àquela causa. Então, quando a sociedade adere, que foi o que aconteceu em relação ao tabaco, aí fica fácil o sucesso em qualquer tipo de política pública. Ô doutor Deusmar, tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes, 13 horas e 50 minutos. O Vicente da Torre, boa tarde, doutor Deusmar. A descriminalização da maconha não será um incentivo a novos adeptos a essa droga, como foi o cigarro nas décadas de 50 e 60? Ele pergunta também, a maconha não será comercializada em mercadinho e em farmácia. O usuário vai comprar aonde? Ao traficante? Isso vai aumentar o poder financeiro do tráfico? Isso é a pergunta do nosso querido Vicente da Torre. Tem Humberto Júnior aqui também falando,
Ninguém fala sobre o abuso de álcool, que tem venda liberada e causa muitos problemas em diversas áreas diferentes, e o governo não tem um plano de recuperação de saúde para quem é viciado. O problema está na falta de plano no geral. O álcool mata no trânsito, em brigas e etc. Qual a quantidade máxima que se pode comprar de álcool no Brasil? É a mesma situação de liberação de cassinos e jogos de azar. Vicia do mesmo jeito, mata do mesmo jeito. A liberação só depende mesmo da desinformação e ideologia. Estive em Las Vegas e conheci um shopping da maconha. Ele mandou aqui as fotos. Você compra até X gramas de maconha lá. Esse é o professor Humberto Júnior. E tem uma participação aqui do ouvinte aqui no 988098989. Alô, boa tarde, amigo. Você pode falar que, assim, o Estado poderia vender essa droga, né? Ia combater o traficante em relação a isso. Ok, o traficante vende mais barato. Ele não tem custo, ninguém cobra imposto dele. É assim? Então, o pessoal acaba procurando o traficante. É mais barato lá. Entendeu? Tá aí, Quem é esse aí, Fábio? Ele não tem o nome, ele não falou, não se identificou. Mas são 3 ouvintes. O primeiro foi Vicente da Torre. Vicente da Torre, isso. Professor Humberto Júnior. E agora esse ouvinte não se identificou. Que não se identificou, isso. Eu vou começar do último. Eu concordo. O ouvinte que falou por último, realmente o traficante vende sem pagar imposto, então termina vendendo mais barato, sendo um atrativo. Quer dizer, é a complexidade que é muito grande. O Humberto Júnior, em relação ao álcool, o que acontece é o seguinte: o motivo principal que coloca uma substância na ilegalidade, que é levado em conta para colocar na ilegalidade, não é os danos que essa droga provoca, não. Esse é um dos. O motivo principal é a cultura. Por exemplo, no Oriente Médio, a maioria dos países é proibido o consumo de álcool, mas eles fumam o ópio, por exemplo, que é uma droga extremamente danosa. Aqui no Brasil existe uma cultura de consumo de tabaco e do álcool desde os primórdios. Então é muito difícil você ir contra uma cultura. Diferente da maconha, que ela veio de fora e foi implantada aqui, quer dizer, ela não fazia parte da nossa cultura. Então isso é mais fácil você restringir quando são substâncias ou comportamentos que não fazem parte da nossa cultura. Em relação ao álcool e tabaco, o álcool e tabaco são as duas drogas que mais danos sociais provocam no mundo todo. Para a gente ter uma ideia, de cada 100 pessoas que morrem hoje de acidente de trânsito no Brasil, 75 ou estavam alcoolizadas ou foram atropeladas por alguém que estava alcoolizado. Quer dizer, de cada 100, 75. Em relação ao álcool, segundo o Instituto Nacional do Câncer, de cada 100 pessoas que têm câncer nas vias respiratórias no Brasil, de cada 100, 90 contraíram a doença por conta do tabaco. Quer dizer, essas duas drogas são as que mais danos sociais provocam. Agora, como elas fazem parte da cultura, é muito difícil uma lei agora tentar impedir isso aí. Em relação a Vicente da Torre, que vai aumentar o consumo, salvo engano foi mais ou menos assim que ele fez a pergunta, vai aumentar sim. Quanto mais se flexibiliza um comportamento, quanto mais a sociedade é tolerante com um determinado comportamento, mais ele tende a aumentar. Isso é real. Isso aconteceu. Imagine se hoje a legislação brasileira disser não é mais proibido andar sem cinto de segurança, nem sem capacete. Então, eu quero que o ouvinte raciocine com ele mesmo. Você acha que vai aumentar o número de pessoas andando sem cinto de segurança e andando sem capacete? E se isso acontecer, os acidentes serão mais traumáticos e mais danosos? Então, isso em relação à droga não é diferente. Quanto mais nós formos tolerantes com o comportamento, mais ele tende a aumentar e os danos sociais à sociedade serão muito maiores. O nosso querido Albemar Santos faz parte aqui do corpo da Rádio Pop FM, está mandando o segundo questionamento. Na sua opinião, a que grupo ou grupos interessa essa descriminalização? Empresários do tráfico, usuários, governo, etc. Eu acho que o único que se beneficia com isso é o traficante. O único que se beneficia com isso é o traficante. Porque, como eu disse o exemplo dos impostos para álcool e tabaco, drogas liberadas, os impostos são um prejuízo muito grande. Claro, vai ser uma arrecadação imensa, mas mesmo assim o prejuízo ainda é, o custo ainda vai ser maior do que o benefício. Eu só vejo um beneficiário aí, que é o traficante e sua trupe, né, os atravessadores e tal. E outra coisa, vamos dizer que se disciplina no Brasil que vai ser 60 gramas. Como será que o traficante vai usar? Qual é a técnica que ele vai usar? Ele vai distribuir centenas de pacotinhos de 60 gramas e entregar os aviões dele para ir. Quer dizer,
vai funcionar do mesmo jeito. Como hoje, inclusive, Petrônio, você sabe disso, você é um repórter policial de muitos anos, você chega ali na praia mesmo, alguns flanerinos, não vou generalizar, porque a maioria é gente boa, ele já chega logo cedo, já distribui a droga ali em pequenas quantidades, em vários lugares, debaixo de um pneu de um carro, onde ele sabe que vai demorar a sair, lá no pé de uma árvore, lá não sei aonde, e os compradores vão chegando, ele vai pegando o dinheiro, já tem as quantidades estabelecidas, vai pegando o dinheiro e vai pegar lá não sei aonde. Dificilmente você pega ele com a droga no bolso dele, ele no flagrante mesmo, ele está sempre em algum lugar. Isso é o vaporzeirozinho, como a gente chama na gíria. Imagina o traficante, ele não bota. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, os pedidos são feitos via internet, a hora nenhuma ele bota a mão na droga. Mas isso aí, estabelecer uma quantidade, embora seja importante para facilitar esse entendimento do delegado, do promotor, do juiz em relação se é para uso, se é para tráfico, é importante a quantidade, mas ela não vai atrapalhar em nada ao traficante. Ô Deusmar, estamos já na reta final do programa, 13 horas e 57 minutos. Queria que você falasse um pouquinho dos seus livros aí. Tem um deles que, se não me falha a memória, aborda possíveis saídas para quem já está nas drogas. Se o álcool é difícil você deixar, se o tabaco é difícil você deixar, imagine as drogas. Verdade, eu tenho 3 livros lançados, né? 2 já estão esgotados, só tem a versão Drogas, Problema Meu e Seu, que foi o primeiro que eu lancei já há alguns anos. Hoje ele tem no site da Amazon, a versão online. E depois eu fiz um para a escola também, Família e Escola, Informação como Prevenção, que também está esgotado. E não pretendo mais relançar porque as drogas elas evoluem muito, tá? Hoje em dia o grande problema da humanidade são as drogas sintéticas. E o último eu lancei o ano passado, Drogas, Onde e Como Lidar com o Problema. Nesse eu levo informações principalmente para pais, educadores e também profissionais da saúde em relação ao que pode ser feito em relação com esse problema. Minha experiência de consultório, que eu trabalho com dependência química, né? Como psicólogo, minha especialidade é essa. Esse só tem aqui em João Pessoa nas livrarias do Luiz, aqui é onde ele pode ser encontrado, na livraria do Luiz. Mas essa é uma guerra desigual, porque hoje em dia a gente tem muito mais estímulo ao consumo, especialmente das drogas lícitas, do que mesmo pessoas trabalhando o contrário. Então, eu sou entusiasta da educação sobre drogas. Eu, em quase 15 anos já de experiência de consultório, de psicologia, eu aprendi a ver o usuário de drogas, o dependente, por um ângulo bem diferente. Como uma vítima, realmente. Ele é uma pessoa doente que precisa de ajuda. A gente não pode enxergar o usuário de droga como fosse um bandido, nem coisa desse. Não, de jeito nenhum. Ele é uma vítima da substância. É possível deixar sim. É claro que a pessoa... Isso é como... A doença, a dependência química, é como um câncer, é como um CA. Quanto mais cedo a gente cuidar, maiores serão as chances de sucesso. Então, o CA, se a gente cuida no início, as chances de cura são 100%. Agora, se a gente deixar virar metástase, fica difícil. Com a dependência química é assim também. Quanto mais cedo cuidar, mais fácil dele abandonar. E agora, quando chega na dependência em um grau elevado, é bem mais difícil, mas também não isso é como a diabetes. Mesmo você tendo a doença instalada, e mesmo que ela não tenha cura, você consegue administrar ela desde que você mude o seu comportamento, assim como acontece em relação à diabetes. 14 horas, Fábio Augusto. 14 horas, hora de dar tchau, né? Chegando finalmente. Agradecer aqui ao professor, psicólogo, um baita paraibano que é um dos grandes brasileiros que combate veementemente o uso das drogas e eu acho que para mim prego batido ponta virada, esse placar no Congresso vai só ser maior e infelizmente, para quem tem filho, para quem quer ver filho longe das drogas, eu acho também, professor Deusmar, que é um incentivo. Mas muito obrigado pela presença, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Petrônio, Fábio, Isabela e a todos da equipe. E eu digo sempre, só quem tem a noção, Petrônio, Fábio, só quem tem a verdadeira noção da extensão do que é o problema da dependência química é quem tem um dependente químico dentro de casa. Então esse pai, essa mãe tem a verdadeira noção. Porque é muito fácil quando a gente está lá fora, no nosso consultório, no gabinete, ar-condicionado todinho, e dá um pitaco contra, a favor e tal. Muito fácil. Agora quem tem um problema instalado dentro de casa, esse sim. E quero encerrar dizendo a pai e mãe, não abandone seu filho. O melhor psicólogo ainda é pai e mãe.
com amor e limites em relação a essa educação. Não existe um manual para a educação, mas uma família bem estruturada que eduque com amor e limites é um porto muito mais seguro em relação a essa doença da dependência química. Muito obrigado, Deusimar. Fábio Augusto. Concordo. Olha só, palavra final que fica. Palavra final. O prefeito de São Mamede é aquele que foi preso na operação Festa no Terreiro 2, Humberto Jefferson, ele está proibido de frequentar prédios públicos, viu? Lá na cidade de São Mamede. A decisão é do desembargador Márcio Murilo Lacunha Ramos, ou seja, impôs essas medidas cautelares a ele. Prefeitão Humberto Jefferson, o senhor está proibido de entrar em prédios públicos em sua cidade. 14 horas e 1 minuto, vamos embora. Isabela Vilante, vem aí, a tarde é pop aqui com o meu amigo Rafael Bambam. A gente volta amanhã no Encontro dos Ponteiros. Todos vocês, um forte abraço e até lá. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop.